Neste mês dedicado à mulher, o Balanço Geral exibe um quadro super especial. Elas inspiram. E hoje nós vamos conversar com mulheres que ocupam cargos que durante muito tempo foram dominados por homens. Elas quebram paradigmas com muita competência e personalidade. Sim, essa é a minha profissão. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a delegada de Polícia Civil, Madeleine Deichmann, e também com a técnica em eletroeletrônica, que é especialista em completação de poços offshore, Luciana Guedes. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Record. É um prazer também estar aqui nesse quadro muito inspirador. Pois é, muito inspirador, até porque a gente fala de profissões que até então eram consideradas, né, profissões só para os homens, mas hoje nós temos mulheres, nós temos aqui a delegada, nós temos uma profissional, uma técnica que trabalha embarcada, que tem uma história muito interessante, tanto em terra quanto em alto mar. Exatamente. Não é isso, Luciana? Isso aí. Como foi começar nessa profissão? Eu me formei pela escola técnica aqui na cidade e entrei para trabalhar numa empresa nacional na parte de TI e em 2009 pintou uma oportunidade para ser técnico offshore e eu fui aceita pela empresa e estou desde então nesse ritmo offshore, né? Fazendo embarque em plataformas, em sondas. E o trabalho que você faz é muito são muitos detalhes, é específico, né? Qual é a sua função hoje atual? Isso. A minha parte é completação de poço. Nessa completação de poço, a gente faz a instalação de diversos equipamentos para retirar o petróleo propriamente dito, né, das rochas. E eu faço a parte de instalação de sensores. Esses sensores fazem leituras de pressão e temperatura que é enviado para a plataforma. Então, é uma instalação bem melindrosa, bem cuidadosa e adoro fazer. Eu fico bem satisfeita em fazer esse tipo de trabalho. E nós temos aqui a nossa delegada, que antes de se tornar delegada, trabalhou como advogada. As duas são campistas, não é isso? E nós temos muito orgulho, né, de ter profissionais como vocês que atuam em áreas até então consideradas masculinas. Como foi para você, Madeleine, também ingressar numa profissão como essa? Quando eu passei no concurso, havia muito a mística de que eu encontraria um ambiente altamente... Ele é um ambiente masculino, mas o questionamento é sempre se haveria um preconceito. Eu acho que a instituição, ela tem, né, traz essa questão da hierarquia e esse preconceito ele nunca foi revelado de forma expressiva. Todavia, eu acredito que existia, sim, só que ao passar do tempo, eu acho que a competência, né, os trabalhos que a gente foi desenvolvendo, eles foram substituindo essa dúvida e aí acho que hoje não existe mais isso não. Vocês quebraram esse paradigma, Sim. né? Então, por exemplo, hoje vocês estão aqui inspirando outras mulheres também. Acredito que para a Luciana, no seu dia a dia, devem ter hoje mais mulheres atuando nessa profissão, mas você foi de uma época em que no seu alojamento eram homens e mulheres, né? Sem divisão. Isso, pioneira, né? Eu vim, não está tão longe, há 14 anos atrás, mas por muitas vezes tivemos que dividir camarotes, né, como são chamados a bordo, com os rapazes. E era constrangedor, tanto para eles quanto para a gente, tirava a liberdade de ambos. Mas hoje está bem mais tranquilo, somos ficando uma boa parte bem protegidas. Sim. Hoje a gente consegue ter um camarote próprio, só para mulheres. Olha. Isso, com banheiro individual. Já teve o cúmulo no meu primeiro embarque, além de eu ficar no camarote com homens, o banheiro ser compartilhado. Nossa. Enfim, conseguimos resolver, mas hoje não existe mais. Hoje o ambiente, as empresas estão com essa igualdade de gênero, tanto mulheres quanto homens trabalhar nesse ambiente e respeitam, está muito bom ser respeitado offshore. Isso é bom, né? É bom ouvir isso. Agora, Madeleine, por que essa profissão de delegada? O que passava na sua mente? De onde é que vem esse desejo de se tornar uma delegada? Engraçado que não tinha o desejo. Não tinha? Não tinha o desejo. Quando eu passei na faculdade, eu fui para o Rio de Janeiro fazer cursinho. E na época eu estudava para magistratura, para o Ministério Público. E aí surgiu a oportunidade de fazer a prova para a polícia, né? Para delegado de polícia. Eu estava estudando, uma amiga falou, vamos fazer essa prova? E aí eu falei, mas rapaz, eu nunca estudei medicina legal e não vou fazer.
Aí ela usou uma expressão lá, um palavrão, ela, mas você nem tem o tempo de prática jurídica que era necessário para o concurso que eu queria. Eu falei, tá certo, então eu vou fazer essa prova. E aí, eu já vim estudando, claro, né, a matéria, Sim. todas as matérias, mas aí foi um mês de muita, muita dedicação. Eu aprendi aquela matéria que eu nunca tinha visto, que era medicina legal, exigida no concurso. E aí eu passei na primeira prova, ralei, aí perdi no recurso, recorri, passei na segunda, falei, bom, já que agora eu tô aqui. E aí o que aconteceu? Eu consegui passar na segunda fase, depois fui pro oral, consegui passar. E aí que veio o bichinho que acontece muitas vezes com a polícia. Você vai ser picado pela paixão. Eu fui picada posteriormente. Eu passei, porque eu estava estudando, passei, vou assumir. Sim. E aí eu me descobri apaixonada por ser delegada de polícia. Foi Gente, assim. mas vocês, olha só, olha o título de hoje. Sim, essa é a minha profissão. Vocês estão numa profissão onde a gente vê mais homens, Sim, né? sim. Então, assim, tem algo, deve ter algo que move vocês, né? Dentro de vocês, uma força, algo que inspira, ou o desejo de estar sempre ali, né? Mostrando essa força, né? Que a mulher tem. O que acontece, hein, com você quando você mentaliza a sua profissão e hoje está atuando? Está muito ligado ao que eu vivi com meu pai, né? Meu pai tinha uma oficina mecânica para automóvel e para a filha não ir para a rua, ficar brincando, ele me colocava para ajudar ele. E eu peguei essa paixão por trabalhar manualmente, né? De ferramentas, eu peguei essa paixão. Então, para mim, ir para o offshore foi assim, ótimo. Uma mão na roda. Exatamente. Eu adorei, porque era o que eu queria. Não que eu não gostasse de trabalhar na TI. Eu Sei. gostava do atendimento ao público, eu gostava do ir até o... Que também era um trabalho Sim. manual. Mas essa parte de lembrar da minha infância, que eu vivi com meu pai ali na oficina e fazer um trabalho offshore, que também usa determinadas ferramentas, foi Olha. o diferencial para mim. E o que é que move Madeleine, né, a fazer um trabalho como esse que está o tempo todo, né, se arriscando, que está ali colocando a sua vida, né, em jogo? O que é que move aí dentro Eu de você? sou motivada por desafios até Ah. hoje. Sempre fui. Eu gosto muito de decisões e é uma profissão que te desafia a tomar decisões diuturnamente, né? Então, isso, para mim, é o mais desafiante. O que a gente costuma dizer na polícia é que nenhum dia é igual ao outro. Você chega para trabalhar num dia comum, de repente, né, estoura um crime, uma notícia de Sim. primeira mão e você tem que sair para atender aquele caso e você é desafiado a tomar decisões ali durante a investigação, o que vai fazer as histórias que eu conto, né, a partir desses casos que eu vivi, porque cada um traz a sua justiça, cada um, e principalmente eu acho que é um valor muito importante para mim, que é a justiça. Então isso é muito desafiador. Então quando eu vejo um caso, acho que a Record também relatou há pouco tempo o caso de uma menina que morreu em razão do estupro do Sim, padrasto muito e triste isso. da mãe. Aquilo para mim foi muito motivador. Nós passamos 2 dias inteiros trabalhando incessantemente, sem parar, ininterruptamente, mas ao final a gente vê a prisão daquele casal. Para mim isso é o que me sacia a minha alma. Então esse desafio para mim é muito importante. E a gente tem isso todos os dias praticamente. Mas também estamos lidando aqui com mães, Sim. né, com mulheres que assumem outras funções e que não Exatamente. deixam, né, esse lado, né, materno, esse lado mulher, esse lado feminino cada vez mais, né, está em evidência, não é Com isso, certeza. Luciana? Exatamente. Eu tenho uma filha de 12 anos e eu já embarcava antes de ter ela e eu fiquei grávida e com 3 meses de gravidez eu estava embarcada, foi quando eu descobri que eu estava grávida. Aí me afastei e voltei a trabalhar quando ela tinha 5 meses. E minha filha é maravilhosa, minha filha é uma bênção. Ela consegue se adaptar também. Teve uma época, ela menor, ela perguntava se eu não ia embarcar. Acho que ela já estava Acostumada. de paciência, cheia, perguntando, mamãe, você não vai? Não, vai, para poder ficar aqui. Eu posso fazer uma pergunta para ela? Uma Pode, curiosidade? Porque nós somos mães, a maioria de nós, pelo menos, não vou falar por todas, a gente traz um certo sentimento de culpa, né? E quando meus filhos eram pequenos, às vezes eu tinha que fazer cursos fora, eu ficava muito sentida de deixá-los para passar 5 dias fora. Eu imagino como é para você que tem que voltar a trabalhar, ficar embarcado offshore 10, 15 dias, longe da sua filha. Como é que era esse sentimento, assim? Eu sempre trabalhei que eu não estava indo para uma festa, para uma rave. Realmente eu estava vindo trazer o sustento. Né? Então, esse pensamento me salvou muito. Mas, assim, datas é o que marca mais, né? Ficar fora um aniversário, uma festinha de escola,
um Natal. Infelizmente, a gente do regime offshore, a gente não pode se prender a datas, a datas comemorativas, aniversário de família. Até mesmo um assunto delicado, falece alguém, para você desembarcar é difícil. Então, são muitos, né? São muitos desafios. Muitos. Mas na parte de dizer assim, eu saía para trazer o sustento. Então, isso me deixou bem tranquilizar. E terapia, né, gente? E ela falou num tema ótimo, terapia. A gente agora, nós vamos ouvir uma psicóloga, Alessandra Araújo, que ela vai falar justamente sobre esses desafios que as nossas convidadas, que as nossas mulheres aqui maravilhosas estão enfrentando até hoje, os desafios profissionais. Vamos ouvir. Quando falamos de profissões que possuem uma vivência diária de mais estresse, de riscos e de imprevistos, precisamos compreender aí as demandas que esses profissionais experimentam nas suas rotinas de trabalho. Situações que muitas vezes colocam essas pessoas num certo estado de tensão, atenção e alerta. Muitos protocolos de segurança e de conduta ajudam bastante a lidar com situações que possam ocasionar acidentes, prejuízos e até situações de alto risco. Porém, cada pessoa vai lidar de uma forma diferente, né, com essas características da profissão escolhida. Para os profissionais que atuam dentro desses contextos, assumir e aceitar o estresse e os riscos como característicos da profissão ajuda a pensar em atitudes de prevenção e também em uma forma mais saudável de lidar com essa dinâmica. Mas o que acontece é que quando falamos de pessoas, do humano, o que vira a chavinha é a questão do sentido. Você pode estar aí numa profissão de risco, de altíssima responsabilidade, de muito estresse, mas encontrar também realização nessas atribuições que estão além do lugar da dificuldade. Enquanto humanos, não é possível não ser afetado pela densidade das demandas do trabalho, mas é possível encontrar um ponto de equilíbrio para ajudar a lidar com eles. Terapia, leitura, cursos ajudam a aprimorar a inteligência emocional, o que traz benefícios profissionais e também pessoais. Alessandra, muito obrigada. Você disse tudo. Inclusive, a nossa delegada, ela também gosta muito dessa área, trabalha também com motivação. A gente acompanha o trabalho dela aqui na cidade. E a gente fica muito feliz de poder trazer mulheres que inspiram, mulheres que estão mostrando que é possível dividir várias tarefas, encarar desafios com muita inteligência emocional. Quero agradecer a Luciana Guedes, a nossa querida Madeleine Deichmann, de estarem aqui com a gente e pedir uma mensagem final nesse mês da mulher, que é um mês tão especial. Bom, parabéns a todas as mulheres, aquelas que não só trabalham fora, como também dentro de casa, são mães, são boas filhas, ótimas esposas. Então, um abraço a todas. Façam terapia e um abraço nesse mês tão especial para a gente. Bom. Eu quero falar um pouco sobre um ambiente de trabalho, né? Que é muito desafiador para a mulher, normalmente um ambiente onde a mulher tende a se sentir insegura. E aí eu gostaria de dizer para você, mulher, que vá fazendo, os erros eles acontecem no meio do caminho, vai insistindo, vai corrigindo no meio do caminho, não fica olhando muito para o que deu errado. Olhe para aquilo que dê certo, continue sempre, troque o medo pela ousadia e parabéns pelo seu dia, você faz a diferença onde quer que você vá. Ah, que legal, gente. Sim, essa é a minha profissão, essa é a profissão dessas mulheres maravilhosas. Muito obrigada mais uma vez e agora a gente vai conferir outros exemplos de mulheres que inspiram. Oi, meu nome é Vanessa, eu sou enfermeira, dona de casa, mãe de 3 filhos e esposa. Eu tento administrar o meu tempo da melhor forma possível. Eu tenho 3 filhos. Um é o Lucas, ele é o meu filho do coração. Ele, quando tinha 3 anos e meio, ele sofreu um acidente de carro, onde ele ficou tetraplégico. E a gente tem um home care em casa, né? E devido a isso, ele requer mais cuidados, mais atenção nesse dia a dia dele. Também tem o Davi, que ele tem 3 anos, ele é autista. Ele também faz acompanhamento nas terapias. E a Ana Beatriz tem 17 anos. Ela me ajuda com o irmão, né? Ela também estuda ainda. E o meu marido Jefferson, que ele me ajuda muito também na casa, né? Do jeito que ele pode, quando ele pode também, com os afazeres domésticos. E eu tenho meu trabalho. Eu sou enfermeira, neonatologista, amo o que eu faço, amo ser enfermeira. E
eu tento administrar, né, esse tempo, ser dona de casa, fazer a comida da melhor forma possível, porque a gente, na maioria das vezes, é 1 em 1 milhão. E eu queria falar para as mulheres, né, que estão me assistindo hoje, que para não desistir dos seus sonhos, sempre correr atrás, como eu fiz. Eu sempre corri atrás dos meus sonhos, sou realizada como mãe, como enfermeira, como dona de casa e como mulher.